Esse aqui é o último, hein? Esse aqui... Saideira. Não sei não garanto nada, não estou aqui realmente lhe assegurando de coisa alguma. O negócio é o seguinte, meu irmão Nerdverso, você conhece esse canal? Inscreva-se no Nerdverso, ele fez um vídeo a respeito do pecado original de Takopi, tô brincando. O pecado mortal e original de James Gunn, que é justamente a questão da quebra, né? Tanto da lore, do cânone do Superman com relação aos pais biológicos, quanto a quebra da confiança com os fãs, aqueles que estavam torcendo para esse produto, mas que não vão conseguir engolir esta cagada, essa decisão de jeito nenhum. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas eu tenho certeza que a gente ainda precisa refletir sobre isso após a vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Gig e estou aqui com o Barro Verso. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, eu sei que você tá cansado de trocentos vídeos de Superman aqui neste canal, mas calma, eu garanto pra você que quando eu trago mais um vídeo de Superman, é porque pelo menos na minha cabeça eu verdadeiramente acredito que tenho algo novo a dizer, tá bom? Então os temas não são escolhidos por desespero, por falta de assunto. Meu irmão, assunto no YouTube, no Twitter, na vida, é realmente o que não falta. Sempre tem um anime pra falar, uma briga pra comentar, uma besteira. Eu tô trazendo bastante Superman porque é algo que tá ainda permeando os meus próprios pensamentos e algo que eu gostaria de conversar a respeito com vocês, que são meus queridos web espectadores. Eu quero ver se vai ter essa defesa toda do Quarteto Fantástico quando você for no cinema e assistir e ver que ele é incrível. Você tá dizendo se eu vou pegar um pano e ficar passando pro Quarteto igual eu tô passando pro Super, é isso? Tá passando pro Super. Lustrando a caceta do Mesmo James Gunn, depois do assim, Kevin Feige ter ido na Variety e falar que a Marvel sempre foi woke. Você viu essa? Pode ser Kevin Feige? Feige. Pode ser Zé Boné? O Zé Boné ele tá sempre de boné, né? Sempre de bombeta. Ó, o que você falou que ele fez? Ele foi na Variety e falou que a Marvel sempre foi woke. E o James Gunn que meteu a loucura de dizer que o sentimento anti-americano é uma das razões pelas quais o Superman tá encontrando dificuldade de bilheteria no exterior. Esse senhor James Gunn também, eu vou te falar, às vezes fica difícil de realmente a gente copular com esse cara. Quanto tempo faz que você não copula com ninguém, Barros? 4 horas. Você me fudeu ontem. Falou no Twitter esses dias que quer comprar uma moto, você acredita, Duda? Se ele fizer isso, tá demitido. Eu sou aquela velha... Cadê minha felicidade? Sabe aquela a senhora, aquela avó, e a né? minha felicidade, aquela idosa da sua família minha honra, que costuma dizer a seguinte frase: quem compra uma moto, compra a morte. Sou eu. Eu sou essa velha e eu não vou deixar o Barros dar esse desgosto pra mãe dele, tá bom? Comprou a moto, já vai pra rua. Não tem conversa, já pega a moto e já sai da firma. Mas vai deixar eu comprar ela antes, pelo menos. Não, isso aí vocês não tem como impedir, né? Porque daí dá pra eu fazer iFood, qualquer Apesar coisa. que eu tive uma ideia agora de suspender os pagamentos dele assim também. Quê? Calma, a gente agora vai dar uma olhada nesse recado especial. Deixa eu te convidar, por favor, pros dias 16 e 17 de agosto. Marca aí na tua agenda Comic Market Brasil. Esse é o primeiro evento, a primeira edição encabeçada pelo professor Thiago Spiked, que vai contar com a presença da nossa incrível Liga Nerdola. Você tem vontade de conhecer a galera, tirar uma foto, bater um papo, falar sobre o futuro da cultura pop, dos quadrinhos no geral? Agora a gente tá lançando Nerdola Comics, certo? Você já conhece o Dante? Já conhece o personagem criado pelo Wagner? Duda tá botando uma imagem dele aí pra você ver. Tá rolando o Catarse. A gente tá cheio de planos e projetos para esse segundo semestre e o Comic Market Brasil é o evento, é o local onde a gente vai desidrobar. Lembra dessa palavra, Barros? Cunhada por Lacroix de Comics, que também é um cara supostamente dos quadrinhos, né? A gente vai desidrobar, a gente vai desenrolar essas ideias entre os dias 16 e 17 de agosto. Se prepara, tem gente vindo de fora do estado para participar desse evento
lançamento vai ser um fim de semana onde nós iremos traçar e planejar o futuro e o presente também dos quadrinhos nacionais e, por que não, da própria Liga Nerdola, beleza? Então eu tô contando com você, professor Thiago Spiker também, o Barros também, por que não? Você vem, Barros? Estarei Em aí dando seus pulos, participe do Comic Market Brasil. Que bom que você voltou desse recado, foi muito importante, eu tenho certeza. Agora vou te levar até a próxima tela, onde Nerdverso nos aguarda. Então o título do vídeo é Superman já nasceu arruinado. James Gunn matou, botou ali realmente a última, bateu com o negócio em cima, né? Jogou uma pá de cal bem virada no legado de Krypton. Deixa eu ver. Muita gente fala da comparação bem óbvia que vem sendo feita entre o Homem de Aço e o Superman do James Gunn. É óbvio e inevitável, inclusive, né? Coisas como o tom do personagem, seus atos de heroísmos feitos de força, a própria postura imponente. Mas é bonito, Henry Cavill. Puta que pariu, que homem bonito, chat. Olha o que é bonito de um homem, que você vê um homem bonito. Mas eu prefiro David Corenswet hoje em dia. Já falei, vamos lá. Do personagem, mas existe esse pequeno detalhe que incomodou alguns muitos e conforme a poeira da empolgação for baixando, vai incomodar muito mais. É, isso daí que ele tá falando é real, tá? A gente tem que lidar agora com passando a festa, passando a alegria, porque esse filme ele vai envelhecendo assim como todas as obras. A gente vai ter que observar como é que o Superman resiste ao escrutínio do tempo, ok? Eu assisti 2 vezes e gostei. Qual será a minha sensação na terceira assistida? Admito pra vocês que eu não tenho tanta dificuldade em digerir a questão do negócio do Jor-El, né? Porque eu não sou tão fã, assim, das origens do Superman, gosto do personagem, mas não sou tão apegado a ele. Meu super-herói favorito da DC, inclusive, se a gente for tentar fazer aí, olha, eu não sei nem, talvez o Superman não aparecesse nem no top 3. Gosto muito do Batman, gosto muito do Lobo, sabe? Superman é incrível por tudo que simboliza, mas eu admito pra vocês que eu não tenho tanto apego às origens dele. E sei que essa história já foi contada diversas vezes de maneiras diferentes, mas tem muito nerdola que não vai superar e conforme o hype for passando, tem que ver sim como é que esse produto vai envelhecer, porque tem certas decepções, né, que se enrijecem com o passar do tempo. Talvez processando, né, agora passando aí pela traição do James Gunn e tal. Olha, não sei não, hein? Saudades Guilherme Briggs. Jor-El e Lara Lorvan, os pais biológicos do Superman, e se por um lado muitos ainda reclamam de coisas como o Superman de Man of Steel matar o General Zod, é ensurdecedor o silêncio de muitas dessas pessoas ante a transformar os pais biológicos do Superman em basicamente um par de generais Zod. E isso aqui, eu quero adicionar uma parada aqui, ó. Isso daqui pode ter um dedo horroroso e nojentaço de vaidade do próprio James Gunn. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas talvez, para não utilizar o General Zod, simplesmente porque o Snyder já tinha usado recentemente, o James Gunn tenha decidido, né, assim, deliberadamente, inserir o plot do General Zod nos pais do Kal-El, tá entendendo? Só pra não repetir o personagem, porque o James Gunn é desses. O bicho tem um ego que é, olha, mas o Snyder já fez, então vou fazer com o pai e a mãe do Superman, sabe? E aí o que ele faz? Não sei se propositalmente ou de maneira imbecil, ele repete o plot de outras obras tão famosas quanto o próprio Homem de Aço. Porque, convenhamos, o pai e a mãe vilanizados, porra, é o plot de Ultramita, é o plot de Star Wars, é o plot de tantas e tantas... Bora conversar sobre isso no vídeo de hoje, já deixa o like. Bonitão, super. Que pra apoiar o canal, hypa o vídeo pra dar aquela força a mais e vamos pro que interessa. Vamos. Embora seja um capítulo curto na história do Superman, seus pais biológicos desempenham um papel inestimável na história do personagem, algo que foi com maestria mostrado em Um Homem de Aço, que fez especialmente do Jor-El uma figura de uma espécie de mentor pro Superman. E mais do que isso... O Jor-El que inclusive é o Russell Crowe, né? Talvez o elo mais importante entre os Esse é o Russell Crowe antes da sainha em Thor, Amor e Trovão, ok? Essa é a época em que o Russell Crowe ainda era respeitável, uma figura digna de prestígio, né? Superman e o Kal-El. Um dos grandes defeitos da versão do James Gunn foi, em vez de abraçar esses personagens ao redor do Superman, na verdade expulsá-los do seu sistema. Tanto que ao final do filme, a mensagem relaxante que passa ao ser tocada na Fortaleza da Solidão enquanto o Superman se recupera, essa cena é sensacional, passa a ser exclusivamente de momentos que ele passou com os Kent na Terra. Sim. E o
não sei vocês, mas entenderam onde eu quero chegar? Basicamente o que o James Gunn fez com o Superman é separar o Kal-El do Clark Kent e consequentemente da identidade do Superman. A mensagem de esperança é algo que parte dos pais biológicos do Superman, sendo para ele uma peça fundamental da construção das suas convicções, porque no fim das contas o último pedaço do mundo dele é ele. Kal-El é quem ele realmente é em primeiro lugar, ele é o último filho de Krypton. Então, mas aqui cabe uma pedra filosofal que poderia ser fumada durante dias. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sinceramente não sei te afirmar o que é que seria mais interessante para esse personagem, num sentido maior de essência. Ele ser de fato o último fragmento kryptoniano e, portanto, carregando a essência, né, desse povo, dessa cultura e, em última instância, dos próprios pais, né, que são pessoas boas, pelo menos em 99% das versões que esse herói já teve, ou se é interessante que ele seja 100% fruto das próprias escolhas, independente da origem, né, de onde ele veio. Admito pra vocês que eu acho essa visão bastante interessante porque carrega consigo uma individualidade que eu acho muito legal. Eu acho bacana você ter a possibilidade de desconsiderar aquela frase do filho de peixe, peixinho é, sabe? Porque não necessariamente, cara, não necessariamente. Muitas vezes não é... Isso existe, não vou te dizer que não. Tal pai, tal filho é uma parada que eu já observei na realidade 200 vezes. Porém, muitas vezes esse elo é rompido de modo muito saudável. O pai é um filho da puta e o filho é uma pessoa incrível. E vice-versa. O pai é uma pessoa incrível, o filho é um filho da puta. O que, Barros? Pois não. Quem vem aos seus não degenera. O que quer dizer isso? Porque, tipo assim, por mais que ele seja filho do Jor-El, ele vem da criação do Jonathan Kent. Sim. Então quem vem aos seus não se degenerou, entendeu? Porque a criação do Jonathan Kent salvou ele. Permitiu que ele tivesse uma fibra independente da origem farabuta. Então, Você tá entendendo como isso aqui é um negócio... Eu entendo, ó, a prioridade do Sr. James Gunn, minha visão, deveria ter sido a preservação do cânone, ok? Sr. James Gunn, vá filosofar na puta que pariu. Essa é a primeira coisa que eu te digo. A segunda coisa que eu te digo é que o leite já foi derramado. Tá tudo caído aí em cima. E não adianta mais chorar. Já foi, né? Eu preferia que o James Gunn não tivesse feito o que fez. Pra mim, ao fazê-lo, tornou-se um filho da puta. Admito isso. Não tem como discordar disso, eu não vou fazer. Só que eu também entendo que ele quis ter uma certa liberdade criativa que vai ao encontro do próprio ego e dentro desta cagada ele propôs uma reflexão. Tá entendendo? Não sei se na cabeça dele, por algum momento, ele imaginou que alguém talvez... os fãs não vão se incomodar, sabe? Vou dar uma mexida aqui. Porra, você não conhece Nerdola, né, James Gunn? Você tem que ser muito... É impossível que ele pensou isso, porque tava na cara que alguém ia estrelar. Não tem como isso aqui passar despercebido do tamanho que é isso. Mas continuamos. É algo que ajuda a cravar na essência dele esse dever de ser o herói, o protetor, o guardião da Terra. E tudo isso começa numa parte onde a única referência que ele possui são lembranças, são o legado deixado pelos seus pais por ser o último filho de Krypton. Sim. Pois ser o último filho de Krypton também significa ser o portador de um legado que vive através dele. A partir do momento em que é dado aos pais do Superman uma posição como a de um olhar que eles tratam a Terra com desdém, os humanos como animais a serem domesticados, a fazer um grande harém pra passar os genes do Superman e assim continuar o legado. Então, mas tem uma parada aqui, me corrijam se eu estiver errado, tá? Quem cita a questão do harém é o Lex Luthor, certo? Não sei se eu tô falando besteira. Preciso assistir o filme pela terceira vez. Se não me falha a memória, a Lara fala pra ele espalhar a semente. Não necessariamente significa ter um harém secreto, como o próprio Lex Luthor conclui que ele teria. Eu acho que a interpretação do Lex adiciona uma camada de putaria extra que não tá na mensagem original. Porque se ele é o último, ok? E isso, inclusive, é uma matriz de qualquer tipo de procriação que você queira fazer, obviamente que para disseminar os genes kryptonianos
ele teria que ter mais do que uma parceira. Faz sentido o que eu tô falando? Não tô dizendo que tá certo, tá? Mas numa perspectiva de povo exterminado, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Talvez faça sentido, meu filho, vá e engravide quem você puder pra que, né, pra que essa porra desse planeta aqui... Você reagiria a esse pedido, Giga? Nossa senhora, pode deixar comigo, mãe. Tô brincando. Jamais eu faria isso! Sou uma pessoa séria, tá entendendo? Mãe, você não me fala uma besteira dessa, você nunca, hein? Eu sou bom de fazer filho, hein? Já fiz 2 filhos lindos, hein? Que fique bem claro, ó, tá tudo bem. Obviamente que eu estou aqui mandando um beijo pra minha esposa incrível, né? Jamais eu faria uma baixaria dessas. Mas volta pro Superman que eu não tô nessa conversa. Eu entendo que tem aí uma certa adição de maldade, que é mais da visão do Lex Luthor do que da mensagem kryptoniana em si. Talvez ainda caiba um pouco mais de reflexão sobre a mensagem propriamente dita. Vamos lá. De Krypton através do sangue dele, isso perverte e corrompe completamente a figura e o legado de Krypton, que enriquecia mais ainda a figura do Superman, pois ele era o filho de 2 mundos através dos El e através dos Kent, e ambos apontavam numa única direção do heroísmo. E é muito bonito isso, né, cara? Essa visão de que tanto os pais terráqueos quanto kryptonianos nutriam, né, e passavam, transportavam a ele bons valores. Isso é tão legal. Isso por que o James Gunn, olha... A direção da esperança, a direção do auto-sacrifício. Porra, cara. Atribui uma frase daquela ao Jor-El e a Lara, matando completamente esse aspecto deles, não mata apenas o coração desses personagens, mas os torna completamente hipócritas. Porque o Jor-El foi o primeiro a ver pra onde os erros de Krypton estavam guiando a sua civilização. Sim. E aí, nesse filme, mandando seu filho pra Terra, depois de ver seu mundo colapsar pelas próprias escolhas, ele simplesmente diz pro filho repetir os mesmos erros. Isso, de certa forma, até trata a figura do General Zod como algo irrelevante na lore desse Superman. Porque justamente quem devia ter esse papel de preservar Krypton a todo custo não eram os El, isso era coisa do Zod. E em última... Você tá entendendo a minha análise de que isso aqui pode ser o mais puro egocentrismo do James Gunn? Talvez ele não queira usar o General Zod, mas ele quer usar o plot. Tá entendendo? Então o que ele faz? Ele transfere, né, justamente o plot do Zod pro pai e pra mãe do Super. Coisa que já tá sendo feita, inclusive, atualmente, naquela série animada lacrata e horrorosa do Superman, que tava saindo esses dias, um Superman meio anime, acho que é The Adventures of Superman, onde eles também tem uma série de trocas de etnia lá. É um desenho todo lacrado, todo fodido, e por lá eu acho que a banda toca do mesmo jeito. Distância do Erradicador, ou seja... Não tem como concordar com isso aqui. Além de quebrarem o El nesse filme, eles basicamente inutilizaram a relevância de outros 2 personagens que deviam ser justamente contrapontos ao que o Jor-El e a Lara sempre pregaram pro Superman. De deixar o legado... Isso aqui eu acredito que seja proposital. ...de Krypton vivo através da integridade dele, não meramente através de sangue, de linhagem. Sim. Só que isso ainda tem um capítulo além, porque a partir do momento que essa é a imagem que o Superman tem dos seus pais kryptonianos e consequentemente da sua herança kryptoniana, me diga, por qual motivo ele iria querer se apegar de qualquer forma a essas raízes que não tem nada a ver com o que ele aprendeu a zelar e defender? Pois é. Percebe? Sim. Essa escolha feita quanto ao El empobrece o personagem do Superman. Ao final de tudo, ele faz simbolicamente matar o Kal-El dentro dele. Sim. Porque no fim das contas, a mensagem do final, relaxante naquela cadeira lá enquanto ele se recupera, o que devia ser o final dela ali, não é simplesmente ele ter imagens exclusivas dos Kent, da vida dele na Terra, verdade. do Clark Kent. Ele devia, na verdade, mesclar as mensagens dos dois. E você sabe o que é engraçado? Quando eu terminei o filme pela primeira vez, eu tive a sensação que tava mesclado. Eu tive a sensação que ele tava assistindo imagens tanto dos pais terrenos, quanto dos pais celestiais, dos pais kryptonianos, tá entendendo? Só que na segunda assistida, você percebe que não. São uma porrada de fragmentos da vida dele aqui na Terra. Como o próprio Nerdverso falou, matando o lado, né? A face kryptoniana do Superman, ela precisa ser extinguida para que ele não se lembre mais do quanto esses dois
eram filhos da puta na versão do James Gunn. É ruim demais, cara. Isso, porque o Superman não é filho só da Terra, não é filho só de Krypton, ele é filho de 2 mundos. Ele é o filho adotivo dos Kent, mas o que faz ele ser quem é ser o último filho de Krypton. Pois é. Superman já teve momentos em que matou seus vilões, entre eles inclusive o próprio General Zod em Superman número 22 dos anos 80. O Superman já teve momentos em que foi mais dramático, introspectivo, como em Superman Paz na Terra. Pesado. O Superman já teve momentos em que danos colaterais foram inevitáveis em suas lutas, como em A Morte do Superman, onde inclusive ele beija a Lois Lane sem a luta sequer ter acabado. E a belíssima Lois Lane, que não tem nada a ver com a Lois Lane. Os Day ainda destruindo tudo. Ou o breve encontro com o Metallo da mesma HQ do Superman lá dos anos 80. HQ essa em que um dos desejos do Jor-El é que o filho não seja criado para ser essa existência quase vazia e estéril que os kryptonianos se tornaram. Jor-El e Lara têm um distanciamento emocional frio devido aos costumes de Krypton, e quando a Lara sequer levanta a possibilidade do Kal-El governar a Terra, ela diz isso por medo. Ela fala como um questionamento, não uma afirmação, não uma recomendação, uma orientação. Ela diz isso porque... Você vê que eles são representados, eles são apresentados, é a palavra que eu queria, de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais que beira o divino, né? São criaturas que queriam um propósito muito maior pro próprio filho. Que merda, hein, James Gunn? Teme as condições que o filho dela tá sendo mandado. Ela não conhece a Terra. E o próprio Jor-El demonstra desprezo por isso, não querendo... Então já é uma merda de ter colocado o Bradley Cooper, né? Deve ser um cachê altíssimo pra uma participação pífia, sabe? Então já começou tudo... O filho seja criado da mesma forma que eles, sem a completude de uma vida plena. Com essa frieza puramente racional e científica que tornou os kryptonianos um povo, nas palavras... Não, e se acontecer igual acontece no desenho Lacrate, o Bradley Cooper ainda volta de tapa-olho, é um negócio, se prepara se for pra esse lado, hein? Dele, estéril, frio, sem qualquer sentimento de paixão ou vitalidade. Ele escolheu a Terra como um refúgio pro Kal-El justamente porque era o lugar que mais o distanciaria desse tipo de existência. E demonstrando ser um dos poucos kryptonianos com alguma admiração e empatia pelos humanos. Uma vez que também, nas palavras dele, foi estudando os costumes da humanidade que ele conseguiu nomear os próprios sentimentos dele e perceber que o que ele sente pela esposa dele é amor. Lara Lorvan é uma mãe com medo do que o próprio filho pode passar num planeta desconhecido, mas sabendo do efeito do sol amarelo nele, ela espera que ele possa ensinar à Terra os costumes de Krypton. Ao passo que o Jor-El vai totalmente na contramão disso, não querendo que o filho leve uma vida vazia de sentimentos, que foi parte do que arruinou seu planeta e sua civilização. Mas não importa a versão, não importa o momento, Kal-El nunca deixou de ser um filho de Krypton. Jor-El e Lara são um casal com medo e divergência sobre o que esperam do filho nesse novo planeta, mas em hipótese alguma, eles são uma dupla de eugenistas tirânicos malucos, como James Gunn pintou eles. Em hipótese alguma, eles são o Bradley Cooper. Mas... ainda assim, para algumas pessoas, mesmo que por uma cena boba e explicada pelo próprio filme, foi o Homem de Aço que não entendeu o Superman. E aí? Quem é que não entendeu o Superman? Foi o James Gunn ou foi o Zack Snyder? Hein? Quem é que não entendeu? Essa afirmação é muito forte, senhor Nerdverso. Ô Vitor, isso aqui é difícil, tá? Porque existem nuances aqui, né? É aquela velha máxima, cara. Todo mundo é conservador com aquilo que ama. Talvez o senhor James Gunn tenha até entendido boa parte daquilo que é o Superman de fato. Mas talvez a ele mesmo também tenha faltado esse amor ao personagem para que ele o retratasse de maneira um pouco mais respeitosa. Até coloquei aqui, um comentário, o Nerdverso até deu aqui uma curtidinha também. O gênio Gunn meteu o plot Viltrumita mais manjado de todos. Absolutamente patético. De acordo com as nossas expectativas, o segundo filme do Superman, que eu acredito que inevitavelmente acontecerá, não tá nem perto de ter uma data, de ter uma perspectiva. O próximo produto do James Gunn relacionado a esse universo nos cinemas é o filme da Supergirl. Conhece a Supergirl? Pois é, a Millie Alcock já tá lá esquentando seus motores, já está lá chupando o canudinho com o seu suquinho e pichando parede. Avenida aberta pro
pior tipo de feminismo do Twitter, meu Deus do céu, sabe-se lá o que é que nos aguarda. Mas esse rompimento com o cânone aqui ainda vai dar muito pano pra manga. Eu continuo gostando do filme, conforme já disse pra vocês. Acho que terei mais facilidade de aceitar essa cagada. Isso aqui é uma cagada, não tem como discordar disso. Mas eu acho que eu vou digerir isso aqui melhor do que 99% da nerdolada. De toda forma, né? Sempre aflição, porque o James Gunn é capaz de grande traição. Me fala o que você acha dessa parada toda, porque esse foi o último vídeo a respeito de Superman, certo, Barros? O último vídeo hoje. Não sei quando que vai ter outro, não tô garantindo nada. Clica na curtida, deixa o comentário. Se possível, estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.